Bidu a seleção. E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Cauã, sejam bem-vindos ao Preto no Branco. Hoje comentaremos sobre vitória dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. 2-0 para cima do Bragantino. Cara, boa vitória aí para recuperar a confiança depois do derby perdido dentro de casa, né? E faltando uma rodada ainda, hein? Faltando uma rodada. Esse foi somente o segundo jogo do Corinthians no Brasileiro. Tem um jogo atrasado aí contra o Atlético Paranaense. E se ganhar lá na Arena da Baixada, a gente encosta de vez aí no G5 do Campeonato Brasileiro. Então, bora conferir aí tudo que aconteceu no jogo de hoje. Bom, meus amigos, vamos começar aqui conferindo a escalação, o time que entrou em campo hoje aí. Nada muito diferente do que foi o último jogo, apenas por duas ausências aí. Então a gente teve o Souza no gol, personagem importantíssimo no jogo de hoje. Mateuzinho e Bidu nas laterais. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, que dupla de defesa. Gabriel Paulista achou o seu lugar na zaga do Corinthians. Ranielli, Carrilho, novidade, né? Entrou no lugar do André. Matheus Pereira, Rodrigo Garro, dessa vez como titular, entrou no lugar do Bidon. Memphis Depay e Yuri Alberto mais à frente, né? Como eu falei, nada muito diferente do que foi o time contra o Palmeiras no último domingo, a não ser por esses desfalques que até tá na lateral aqui pra gente conferir. O Breno Bidon teve um estiramento do músculo posterior da coxa direita, o André, uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo, e o Caio César, que já estava fora, lesão no músculo posterior da coxa direita. Este daqui é tido para muitos como o time ideal do Corinthians, com o Rodrigo Garro, que não fez uma partida boa quando o Palmeiras entrou e acabou perdendo a bola que resultou no gol do Palmeiras, mas hoje fez uma bela apresentação, parecia outro jogador, tava com mais moral, mais confiança. E que bom que ele teve um desempenho melhor na partida de hoje. Acho que esse é o esqueleto ali do time principal do time do Dorival Júnior, a não ser pela presença ali do Carrilho e do Garro, que acredito que com certeza quando o Breno Bidão voltar, ele vai pegar a vaga de algum desses aí no time titular. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nos dados da partida, né? A gente tá aqui no site do SofaScore. E mais uma vez, Corinthians com boa posse de bola. Foi 60% contra 40% do Red Bull Bragantino. E em número de finalizações, 13 finalizações e dessas 13, 5 foram no gol. Mais uma vez, mantendo a consistência. E eu fico muito feliz com isso, cara. Muito feliz, porque a gente já viu jogos horrorosos do time do Corinthians. Não conseguia dar uma finalização no gol. E mesmo com a vitória de 2-0, que é ótima, que é excelente, ainda teve mais três oportunidades aí de ampliar o placar, né? Então, fico muito feliz que o time do Corinthians tá tendo consistência, principalmente no brasileiro também. É uma competição que é tida por muitos como o ponto fraco do Dorival, é até mesmo do Corinthians, que não tem um time competitivo, quanto o Flamengo, o Palmeiras, que tem elenco para disputar 3, 4 competições, mas o importante de tudo é que a gente está conseguindo, meio que aos trancos e barrancos aí, levar tudo isso que está acontecendo, né? Bom, gente, comentando agora um pouco sobre o primeiro tempo aí do jogo, foi um primeiro tempo um pouco diferente dessa vez. O Corinthians ficou um pouco mais atrás ali nos primeiros 20 minutos de jogo. Quem comandou as iniciativas ali, teve mais posse de bola, foi o time do Red Bull Bragantino. Criou boas jogadas, lances individuais com o Lucas Barbosa, o Luiz do Pitra, né? Então, durante os 20 minutos ali, a gente teve uma pressão um pouco mais alta do time do Bragantino, mas que foi somente por esse tempo mesmo ali, o tempo do time do Corinthians encaixar. E aí brilhou, posso falar assim, a estrela de Rodrigo Garro mais uma vez. Quando ele entrou no jogo, começou a acertar mais passes, sempre buscando o Yuri em profundidade ali com algumas chances. Então, quando o trio Jin acerta, cara, não tem pra ninguém. Vai sair algum gol. Hoje não teve gol de atacante, né? Foi gol somente de defensores. Mas mesmo assim, participação impecável do Garro, participativo demais, importantíssimo no jogo de hoje. Então é muito importante a gente ter a presença do Garro, do Memphis, do Yuri nessas partidas, porque os três, quando estão atuando juntos, eles se entendem.
Bom, e basicamente o primeiro tempo foi isso. Não teve lances muito importantes, apenas uma finalização no alvo do time do Corinthians. Apesar da superioridade numérica, de posse de bola, de finalizações, acabou encerrando o primeiro tempo aí em 0-0. É, e aí, cara, o time do Corinthians volta pro segundo tempo. E logo no comecinho do segundo tempo, ao primeiro minuto de jogo, a gente tem aqui o gol de Gabriel Paulista. Segundo gol de Gabriel Paulista, o primeiro contra o Flamengo, lá na final da Supercopa do Brasil. E vamos conferir aqui, ó, na batida de escanteio de Rodrigo Garro, lançou a bola na área. E aí, o Gabriel Paulista sobe para disputar a bola, que acaba encobrindo o goleiro Cleiton do Red Bull Bragantino. Cara, importantíssimo participação de Gabriel Paulista também. Ele que chegou aí com o sonho de jogar no Corinthians, comentou sobre o irmão dele, né? Falecido irmão dele, que participava da Gaviões da Fiel. E dá pra ver que o cara se identificou, que tá feliz, e que bom que tá feliz, porque tudo que a gente precisa dentro de campo é de jogadores felizes. Jogadores que se identificam com o clube, que tenham vontade, tenham garra, tenham força de jogar no Corinthians. E aparentemente o Gabriel Paulista encontrou isso. Ele atua muito bem na, na zaga do Corinthians, ao lado do Gustavo Henrique. Já chegou formando dupla, tomou o lugar que era do André Ramalho ali. E aparentemente também no ataque, né? Também fazendo dupla aí com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, goleador, vira e mexe, faz uns golzinhos de cabeça aí de escanteio, de bola parada. Então, que bom que tem essa concorrência aí com o Gabriel Paulista, porque se Deus quiser, vai render muitos gols aí pelo Timão. E aí, esse lance aqui foi ao primeiro minuto de jogo. Aqui, ó, 1 minuto e 17 do segundo tempo. Então, o Corinthians já voltou aí, ó, tirando um peso enorme das costas. Só que apesar desse gol, quem propôs ali, quem foi atrás do empate, foi o Bragantino, né? Que achou, cara, um pênaltizinho malandro, cara, malandro. Foi uma bola que esbarrou no Gustavo Henrique, pegou no cotovelo dele na virada aqui, ó, ele tava virando pra se defender com recuando o braço aqui, a bola acabou batendo no cotovelo dele e o juiz deu pênalti dentro de campo, nem precisou chamar o VAR nem nada do tipo. E aí brilha a estrela de Hugo Souza, meus amigos. Hugo Souza vai pra Copa, hein? Vai pra Copa, Hugo Souza. Tomara, se Deus quiser, o Ancelotti é bom, o Ancelotti gosta dele. E grande pegador de pênalti. Grande pegador de pênalti, Hugo Souza. Isidro Pita foi pra cobrança. E aí, ó, meus amigos, não tem pra ninguém. Quando vê a Gaviões no fundo ali e o nosso grande goleiro, Hugo Souza, não tem pra ninguém. Hugo Souza defendendo aí mais um pênalti pro time do Corinthians. Total de 11. 11 pênaltis. Eu vou até pegar a informação aqui. Deixa eu só conferir aqui mesmo, ó. Obrigado aí, ó. Ao Todo Poderoso Timão, página do Twitter. Sigam lá. Todo mundo que eu tô mostrando aqui no Twitter. Vou deixar os créditos aí, meu. Muito obrigado. E esse dado aqui que ele trouxe, cara, é realmente bizarro, bizarro, igual ele tá mostrando aqui. São 11 pênaltis defendidos em 99 jogos. Cara, é surreal, é surreal. Dá uma média aí, né, de um pênalti defendido a cada 9 jogos. Mano, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Ele trouxe até aqui, ó. O Dida, grande goleiro Dida, histórico goleiro do Corinthians, tem 6 pênaltis em 95. Ou seja, em 4 jogos a mais aí, o Hugo tem 11. E ele empata com o Gilmar, grande goleiro histórico do Corinthians aí também. E se torna o terceiro maior pegador de pênalti. Atrás somente do Ronaldo e do grande Cássio com 32. Então, que história tá construindo o Hugo no Corinthians. Tomara que ele fique durante um bom tempo aí, que consiga mais títulos, mais relevância, que vá pra Copa, porque merece. Tem seus altos e baixos como qualquer jogador, mas o Hugo é sensacional. Que volta que deu o Hugo, né? Tava esquecido lá no Chaves de Portugal, veio pro Corinthians desacreditado e foi parar na seleção. Foi parar na seleção. É um grande pegador de pênalti, um grande goleiro.
Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser útil pro Ancelotti. E continuando, sobre o segundo tempo, a gente tem aí o lance do segundo gol, gol de Matheus Bidu. Se Deus quiser também vai estar na seleção aí, Matheus Bidu. É, é um lance, gente, que começa aqui com a bola no campo de defesa do Bahia, que após um lançamento aqui acaba perdendo a bola. E ó, Garro mais uma vez participativo. Cobrou o escanteio no primeiro gol. E agora, ó, ele vai dar um passe aqui pro Yuri, que vai chutar. O goleiro Clayton vai defender e a bola vai sobrar para Matheus Bidu empurrar para dentro do gol. 2-0 Corinthians dentro de casa. E aí, a explosão da fiel torcida, né? Cara, que bom, que bom. Como eu acabei de falar aqui, fico muito feliz e torcendo pro Hugo ir pra Copa do Mundo. Hugo merece. E quem merece também? Matheus Bidu. Pá, bati no microfone aqui de empolgação. Matheus Bidu cara, quem vê o Matheus Bidu lá de 2024, chegou do Cruzeiro, falava que o Matheus Bidu ia pra seleção, ninguém ia botar fé, ninguém ia acreditar. Chegou a entrar numa lista de dispensa do Corinthians, era o terceiro lateral. E que volta também, que deu por cima, Matheus Bidu. É, muita gente queimou a língua aí, até eu mesmo, né? Não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E eu fico muito feliz que o Bidu é, tá jogando bem, tá fazendo gol e eu espero que isso seja visto. Por mais que ele não vá pra seleção, pra Copa, né? A gente entende, é um ciclo que teve muitas trocas de técnico, que acabou tendo muitas falhas. Só tem mais dois amistosos, né? Só mais uma convocação aí antes da Copa, então a gente até entende, né? Mas o que não dá pra negar é o ano que vem fazendo o Matheus Bidu. Desde 2025 fez um ano impecável, maravilhoso. E mais uma vez, agora em 2026, começa o ano voando daquele jeito. Tomara que continue assim. Ó, peguei até aqui, ó, um trecho. Deixar os créditos aí pro Andrew Souza. Que é uma entrevista que o Bidu deu aí no finalzinho do jogo. E dá pra ouvir só a fiel torcida lá no fundo, lá pedindo ele na seleção. Bora ouvir aqui, ó. Agradecer a Deus, né, por esse momento. Eu acho que é um momento que eu estou vivendo muito bom na minha carreira. Estão gritando o Bidu é seleção já. Obrigado, agradecer também a todos, né, que É isso aí, meus amigos. Que clima bom, que clima gostoso que tá dentro do Corinthians. A gente vê que, apesar da derrota pro Palmeiras em casa, né? Isso não afetou os jogadores, né? Era um jogo de liga, a sétima rodada do Campeonato Paulista. A gente sabe o time que entrou em campo, a gente assistiu a raça que todo mundo deu em campo. Infelizmente a vitória não veio contra o Palmeiras, mas hoje no Brasileirão, a segunda rodada, a gente precisava ganhar. Eh, Era um jogo importantíssimo porque o Corinthians dormiu na lanterna do Brasileiro, mas com 2 jogos a menos, né. Agora, esse jogo valendo pela terceira rodada do Brasileiro, o Corinthians está em 12º lugar e tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense que vai ser dia 19, lá na Arena da Baixada no Paraná. E se ganhar esse jogo contra o Atlético Paranaense, encosta aí no quinto, sexto lugar, dependendo do resultado dos outros jogos. Mas é uma vitória importantíssima, dá o gás pro time, pra competição, e tomara que continue assim. A gente sabe que o Corinthians não tem um time pra Campeonato Brasileiro, pra jogar o ano todo, campeonato que vai até dezembro ainda vai ter a pausa. A gente sabe das limitações do elenco. Então, fico muito feliz que esses jogos, agora, aproveitando que o campeonato começou um pouco antes, o Corinthians tá pontuando. E o próximo jogo é no domingo contra o São Bernardo, pela oitava e última rodada do Paulista, aí antes dos mata-mata, jogo 8h30, fora de casa. E vamos trazer a cobertura aqui também do pós-jogo, nossas análises. Então, ó, você ainda que não é inscrito no canal, por favor, peço que você se inscreva, venha acompanhar com a gente essa jornada do Coringão durante o ano. No meio do ano aí falaremos sobre Copa do Mundo também. Ah, Copa do Mundo, coisa linda. Então, ó,
Por favor, compartilhe o vídeo aí com seus amigos corintianos, anti-corintianos também, todo mundo aqui é bem-vindo. Deixa o like no vídeo aí, beleza? E ó, até a próxima. Valeu!